X, A Marca da Morte. Esse é o filme de Ty West que já está disponível na Prime Video. É o primeiro filme de uma trilogia, se eu não estiver enganado. O segundo filme, chamado Pearl, passou no último festival de Veneza. Não me recordo se já tem data de lançamento para os cinemas. Não vi X, A Marca da Morte nos cinemas. Eu sei que a crítica fez um certo barulho, gostou desse filme e é bacana, bem interessante. É um filme de terror que acompanha um grupo de jovens aspirantes a cineastas, né, estão em busca de gravar um filme em uma fazenda do interior. Chegando lá, os anfitriões se deparam com o tipo de filme no qual eles estão gravando, no qual estão gravando, que é um filme adulto. E quando eles descobrem, quando os idosos donos da fazenda descobrem o conteúdo adulto que eles estão gravando, agora o grupo de jovens precisa lutar pela sua sobrevivência. X, A Marca da Morte é muito interessante, é aquele tipo de filme que tem mais preocupação na construção dos personagens, na construção do próprio clima, ao invés de ficar trazendo diversos sustos desnecessários. É muito legal isso, eu gosto desse estilo de filme que deixa os sustos, deixa mais o horror, o próprio sangue, quando de fato é necessário, que geralmente lá no fim, quando o problema surge e quando precisa trazer a resolução para esse problema. Nós acompanhamos esse grupo de jovens que estão partindo por uma viagem, não são todos que se conhecem, tem uma personagem ali nova, mais conservadora do que os outros grupos, tem questão também desse grupo ser desse grupo ser liberal, afinal de contas eles estão querendo gravar um filme adulto, então tem toda uma questão mais liberal, como por exemplo, os atores que estão gravando esse filme, que são namorados, então tem a questão deles terem relações sexuais enquanto outros estão gravando, enquanto outros estão assistindo, da mesma forma que a jovem, se eu não me engano, interpretada pela Britney Snow, ela interpreta a Bob Line, ela vai ter relações com outro rapaz e o namorado vai ver ela fazendo sexo com outro rapaz, que traz uma discussão da mesma forma como o empoderamento dela, mas também o empoderamento da jovem, se eu não me engano é a Maxine, que é interpretado pela Mia Goth, que se sente um pouco mais atraída, interessada e querer participar, poder se gravar devido a esse empoderamento, devido a essa beleza, a essa segurança que ela vê na própria personagem da Bob Lane. Inclusive, um parênteses, eu não sei, pra mim, a Mia Goth e a Jenna Ortega, elas têm uma semelhança no rosto. Eu me confundi um pouco com essas duas personagens. A Jenna Ortega também tá nesse filme. Eu não falei do elenco, nós temos Mia Goth, Jenna Ortega, Kid Cudi, Martin Henderson, Britney Snow, Steven Yeun, entre outros. É um elenco bem misto. A gente conhece a Jenna Ortega, conhece a Mia Goth, conheço o Kid Cudi, Martin Henderson. Britney Snow já não me recordo tanto, mas enfim, esse elenco é bem interessante. E a gente acompanha então eles sendo conduzidos nessa trama criada pelo Ty West, mas de forma bem mais tranquila, buscando um olhar um pouco mais é, observatório, mais calmo, mais contemplativo desse grupo de jovens fazendo essa viagem, tendo conversas sobre diversas situações, sobre diversos elementos, e que de fato depois, quando começam a gravar o filme, aí sim, quando os fazendeiros observam o tipo de filme que eles estão gravando, aí sim que vem o terror, que vem o horror, e que é bem bacana, porque afinal de contas, o horror, eu gosto desse tipo de filme de terror no qual não tem assombração, não tem espíritos, é o ser humano, afinal de contas, o ser humano pode fazer diversas atrocidades. E assim acaba sendo mais impactante para mim ver essas atrocidades sendo realizadas por um ser humano, porque isso consegue ter um terror
mais obscuro, pois qualquer pessoa pode fazer um mal, qualquer pessoa ao nosso redor pode fazer um mal, entende? Por isso que eu acho que esse tipo de filme acaba me impactando mais do que o filme de assombração, de bruxas e de espíritos. Enfim, e a gente vai acompanhando essa narrativa do diretor, que por mais que não tenha tanto jumpscare, tem algumas cenas mais contemplativas no qual a gente já espera algum susto. Por exemplo, uma jovem, ela vai e entra lá no lago, no mar lá, e a gente espera que algo aconteça. Afinal de contas, é um filme de terror. E a câmera vai mostrando ali, para e fica gravando a atriz, gravando ali a personagem nessa situação, nadando, como diversas outras situações, e nada acontece. Mas a gente fica tenso, pois espera que algo aconteça. E quando isso não acontece, a gente fica ainda mais tenso, buscando, vendo ali para onde a narrativa vai levar, para onde todo esse universo criado por Ty West está seguindo. Por isso que Max X, a marca da morte, tem sido bem relevante, recebendo diversos aplausos, diversas críticas positivas devido a essa construção, a essa construção de um clima bem sombrio, sem grandes sustos, mas mais pautado mesmo no próprio diálogo, na própria construção de cenas, na própria tensão, para que lá no final esteja de fato o horror, de fato o terror, mas também não só nessa parte do clima, mas também dos próprios diálogos, que são muito interessantes. Essa questão do próprio empoderamento, da segurança, do lado liberal, do próprio horror do próprio horror dentro das pessoas, enfim. É um bom filme, vai lá, fica aí a minha dica. Inclusive, não só do horror, da própria sedução, que é que é das motivações do horror, e também do ciúme, que acaba sendo os principais elementos que motivam os personagens a cometerem essas atrocidades, né? Da inveja, dos ciúmes, né? De ver, até mesmo da própria busca por proteção, enfim, esses elementos que acabam seguindo aí essa narrativa são bacanas e acabam fazendo um bom filme. Pequeno, bem contido, mas um bom filme com boa dose de terror nos momentos certos, com boas atrocidades, enfim. Fica aí a dica. X, a marca da morte. Inclusive é bem bonito, o filme se passa nos anos 70, 80, então a fotografia coopera bastante a própria narrativa. E vocês me digam, se de fato a Mia Goth ela parece com a Jenna Ortega, ou é só impressão minha, se é apenas o meu olho que consegue ver uma similaridade entre essas duas atrizes dentro desse filme. As suas personagens, para mim, ela dá um pouco de confusão, porque elas são muito semelhantes, enfim. Não sei se foi a minha impressão, se é o meu olho, se de fato elas se parecem. Mas deixa aqui nos comentários para saber se vocês também sentiram isso ou não. Vou ficando por aqui, pessoal. Até a próxima. Tchau.